Sim. Com trilha. Não. Trilha junina. A gente não vai falar de São João ainda. Vamos falar de São João hoje, mas não é esse o assunto agora. Sobe a trilha, DJ Renan. Ó, festa junina, dia de São João, congresso vazio. E quem tá feliz é o governo. É que de tanto levar a bola nas costas, é melhor pular a fogueira. É isso, Rodrigo Orengo. Essa é a alegria do governo agora, melhor pular a fogueira do que levar a bola nas costas. Olha o trabalho, é mentira! Pois é. O problema é que a gente que paga toda essa conta aí, né? Mas o resumo político, Adriana, é justamente esse. O governo vinha sofrendo uma derrota atrás da outra, né? Com, por exemplo, a aprovação lá do regime de urgência daquele PDL, Projeto de Decreto Legislativo, que susta o aumento do IOF. Essa foi uma. Depois chegou na hora de votar vetos, justamente com a leitura do início da CPMI, do roubo lá do INSS. Depois disso teve lá uma série de vetos, né? E o governo começou a ser derrotado. Primeiro lá naquela matéria que, segundo setores, né, agentes lá do setor elétrico no Brasil, vai gerar uma repercussão de aumento na conta de luz de mais de 3%. O governo já está pensando numa medida provisória para reverter essa decisão do Congresso nessa derrota do veto, e inclusive um veto que mexe com regras e com restrições ao BPC, o benefício de prestação continuada, justamente porque o governo estava às voltas com aumento lá da despesa do BPC e com suspeita inclusive de uso indevido. Então tinha uma série de regras de restrição, o Congresso acabou flexibilizando, o que mostra que é uma situação neste momento delicada para o governo no Congresso Nacional. Então esse período de festa junina, com a paradeira no Congresso, né, com esvaziamento, com parlamentares liberados lá para os seus estados, acaba dando um alívio, né, pelo menos para a equipe econômica do governo agora, porque se o Congresso, se a Câmara lá vota, aí sim, a derrubada do aumento do IOF, o governo está sem cartas na manga nesse momento, porque editou uma medida provisória com vigência, que a gente sabe que não é automática, porque tem prazos de noventena, são questões econômicas, tributárias complexas, então as medidas não são para vigência automática, então teria um limbo aí. O governo tenta empurrar essa discussão com a barriga e conta agora, pelo menos, com o afastamento dos parlamentares aqui de Brasília. Agora, sabe, Adriana, que mesmo assim, mesmo com o Congresso esvaziado, tem uma chance aqui no Senado de uma votação semipresencial daquela história ainda do aumento do número de deputados, né? Quando a gente está discutindo aqui equilíbrio fiscal, necessidade de corte de gastos, aquela história do dever de casa, o Congresso Nacional está preocupado em aumentar o número de parlamentares, por uma decisão judicial lá que obrigou a fazer um recálculo de bancadas, mas ninguém quer perder bancada, ninguém quer perder número de deputados por estados, então a solução mágica aqui dos parlamentares foi discutir o aumento do número de deputados. Agora, Adriana, é uma parada já tradicional de festa junina, todo ano tem essa história, né? Últimos dias de junho para o Congresso com as festas juninas, deputados, senadores liberados para os estados. E daqui a cerca de 3 semanas temos o recesso formal, então para agora, e depois, segunda quinzena de julho, vai parar de novo em função do recesso formal. Então, aquela história de CPMI, né, do roubo dos aposentados, depois de toda aquela discussão, isso vai começar a funcionar só lá por agosto, como matérias importantes devem voltar a ser discutidas só lá depois do recesso formal, já em agosto. E eles tiram essa folga aí já quase regimentar praticamente, porque não está escrito, não está regulamentado, mas o feriado de São João, que eles esticam uma semana inteira, é o que é feito em Brasília há muito tempo. Agora, os problemas ficam ali adormecidos, como se na volta a solução fosse aparecer magicamente, né? E não aparece. A gente vai ficar com o calendário muito espremido, como você falou, com um monte de decisão importante para ser tomada, inclusive essa investigação do roubo dos aposentados e pensionistas. E a gente previa, quando começou-se a discutir equilíbrio das contas públicas, o ajuste fiscal aí que o governo precisa fazer, mais cedo do que foi no ano passado, a gente previa, bom, então pelo menos começaram a discutir isso um pouco mais cedo, é possível que a gente tenha uma solução. No ritmo que as coisas estão caminhando, a gente vai bater lá no final do ano sem uma solução, de novo a gente pode chegar nos finalmente desse ano de 2025 sem uma saída efetivamente negociada, combinada e estabelecida não só para o orçamento desse ano e também para frente, né? Para pensar o Brasil um pouquinho adiante, não só em cima de cada desespero, em cima de cada agonia.
E a gente sabe, Adriana, que assim, até calendário para votação existe. O que está faltando realmente é vontade política. E parar um pouquinho em Brasília, para votar, para deliberar, né? Desde o momento que criaram lá a votação remota, até facilitou essas saídas em massa aqui de parlamentares, né? Mas realmente a história da festa junina seria melhor, inclusive, já oficializar isso, né? Porque todo ano tem, e aí fica uma coisa para inglês ver. Não tem sessão deliberativa, tem poucas votações, ou só aquelas consensuais, e parlamentares liberados para os estados. A gente está aqui dançando quadrilha com as notícias. Elas nem sempre são boas. Mas vamos em frente. Obrigada, viu, Orengo? Valeu, um abraço. Para você também.